Olá, começa agora o Sim Notícias. Veja os destaques de hoje. Sepultada a família de 6 pessoas que morreu na BR-101 em Sooretama. Um prédio pegou fogo na manhã desta terça-feira em Linhares. Um homem foi levado ao hospital após inalar muita fumaça. E tem demanda da população aqui no Sim Notícias. No Pontal do Ipiranga, os moradores pedem por um banco para atender a população. Uma pesquisa está sendo feita para identificar o perfil dos turistas que vêm ao Espírito Santo. Os cursos da Faculdade Municipal de Linhares foram renovados. Direto de São Mateus, João Batista traz os detalhes sobre a andada do caranguejo. Durante o período, fica proibida a comercialização do crustáceo. No sul do estado, Pris Azeredo nos conta sobre o assassinato de um jovem em plena luz do dia em Piúma. Tem ainda os destaques do esporte com Altemar Félix. Tudo isso e muito mais a partir de agora na TV Sim. Essa é da Terra. A gente começa o Sim Notícias de hoje falando sobre o sepultamento da família de 6 pessoas que morreu em um acidente de trânsito na BR-101 em Sooretama. Os corpos das 6 vítimas do acidente entre um carro e uma carreta na BR-101, que aconteceu em Sooretama no final de semana, foram velados nesta terça-feira em Pedro Canário, na região norte do Espírito Santo, cidade natal de Marcos Souza Santos. O sepultamento de Marcos, sua esposa Edinalva dos Santos Costa, de 36 anos, e os 4 filhos do casal, João Vitor dos Santos Costa Souza, Juan Pedro dos Santos Souza, Débora Vitória Santos Souza e Maria Luísa dos Santos, com idade entre 1 e 10 anos, aconteceu no cemitério da cidade na tarde de hoje. Está aí um grave acidente, é preciso ter toda a atenção no trânsito, nossos sentimentos à família. E um prédio pegou fogo na manhã desta terça-feira no centro de Linhares. Um homem foi levado ao hospital depois de inalar muita fumaça. A fumaça tomou conta de boa parte do centro de Linhares. Era um imóvel que fica na rua Capitão José Maria, que estava em chamas na manhã desta terça-feira. O corpo de bombeiros foi chamado e imediatamente começou a conter o fogo, que já tinha destruído pertences na parte interna. E aí, quando a gente chegou, a gente encontrou realmente a região já com bastante fumaça e iniciamos o combate, tanto pela parte de trás quanto pela parte da frente. Fizemos a retirada de uma vítima, um senhor de aproximadamente 30 anos, que estava no interior da casa. Graças a Deus a gente tirou ele, estava numa condição estável. Tivemos um pouco de dificuldade, porque precisamos transpor ele pelo muro da casa de trás, mas a operação foi um sucesso. Adentramos o pavimento de cima, fizemos busca, e vimos que a área estava limpa, lá não tinha nenhuma vítima. E agora a gente está finalizando, né? Porque, como o senhor pode ver, todo esse material foi retirado de dentro da residência. Tem muito material combustível, então a gente vai ter um trabalho agora ali de retirar todo o material, revirar para ver se não encontra nenhum foco mais. Vamos falar agora sobre educação. Os cursos da Faceli, que é a Faculdade Municipal de Linhares, foram renovados. O repórter Will Souza tem os detalhes. É isso mesmo, uma boa notícia para o nosso município. A Faceli, Faculdade de Ensino Superior de Linhares, teve os seus 3 cursos reconhecidos pelo Conselho Estadual. É um pouco diferente do MEC, mas realmente é uma boa notícia para a gente. É por isso que eu vou conversar com o diretor acadêmico aqui da Faceli, o Rodrigo Koffler, que está comigo aqui, que vai dar mais informações. Explica um pouco, parece que não é avaliado pelo MEC, né? Tem uma avaliação diferente? Isso, a Faceli, na realidade, ela é uma instituição vinculada ao Conselho Estadual de Educação. E o Conselho Estadual de Educação é que faz toda aquela avaliação, né, que o MEC faz em outras instituições. Muito embora a gente segue, né, o Conselho tem a tendência de seguir as regulamentações do MEC para fazer esse tipo de avaliação. São legislações federais, né, concomitantemente com as resoluções que o próprio Conselho edita. Bom, são critérios bem parecidos. E quais são esses cursos e quais foram as notas desses cursos? Olha, foi
passaram, né, pela renovação do reconhecimento dos cursos de Direito, de Administração e de Licenciatura em Pedagogia, né? Todos os 3 cursos foram muito bem avaliados, mantiveram nota superior a 4, diferente das avaliações do MEC, que são notas inteiras, o Conselho ele faz uma nota, de uma certa forma, quebrada. Então, todos eles tiveram nota superior a 4, ou seja, os 3 cursos foram avaliados com a classificação bons, né, cursos bons. E com essas notas, o que foi interessante é que com essa avaliação, diferente das outras avaliações, essas avaliações foram feitas com prazo de validade de 3 anos. Essa agora não, essa agora nós fomos avaliados, aprovados os 3 cursos pelo prazo de 5 anos de validade. Bom, quem deve estar bem satisfeito é quem se inscreveu, né? E deve estar aqui, ó, já preocupado, né? Se vai ou não vai passar no vestibular para poder estudar aqui, né? Isso, agora nós estamos, encerraram dia 15, né, as inscrições do vestibular, agora nós estamos no processo de conferência de documentação, né, até a gente liberar o resultado preliminar, que depois abre o prazo para recurso, e em breve nós já estaremos divulgando o resultado final, né, Muito obrigado, Rodrigo. Tá aí as informações importantes para a nossa população e, em especial, né, para esses alunos que se inscreveram agora no vestibular e que já vão começar agora nesse primeiro semestre a cursar um dos 3 cursos aqui da Faculdade Faceli. Bom, só essas informações eu devolvo com você aí no estúdio. Obrigado, Will, pelas informações. É isso aí, educação superior pública aqui em Linhares. Vamos ver agora como fica o tempo para Linhares e todo o estado do Espírito Santo. Quarta-feira de chuva em todo o estado. Linhares com máxima de 34 e mínima de 22. São Mateus, mínima de 25 e máxima de 33. Cachoeiro, máxima de 30, mínima de 17. Vitória, mínima de 22 e máxima de 33 graus. E falando aqui de Linhares, a previsão para os próximos dias até o sábado é de acúmulo de nuvens e pancadas de chuva, principalmente à tarde e à noite. No próximo bloco, nós vamos dar um giro pelo norte e sul do estado. É um instante só, daqui a pouco de volta. O Sim Notícias já está de volta. Vamos agora a São Mateus para falar com João Batista. Por lá, a Polícia Ambiental faz um alerta sobre a andada do caranguejo. Olá, João. Olá, Oséias e amigos que acompanham o Sim Notícias. Apesar das informações sobre a cata do caranguejo dos períodos de andada, é muito comum ocorrências de quem insiste na captura do crustáceo. Apreciado por milhares de pessoas, o caranguejo representa a principal fonte de renda para muitas famílias que precisam ganhar o seu sustento. Mas para que ele continue sendo apreciado como alimento, é preciso preservá-lo. Durante o ano, em 5 períodos, é proibida a cata, o armazenamento e a comercialização do caranguejo. São 5 períodos, né, que foram fixados, onde não se pode fazer o transporte, nem a comercialização, nem a venda do animais em partes ou dele inteiro. E esse período ele é importante, por quê? Porque visa a manutenção da espécie. Então nós temos que respeitar, porque se a gente quer fazer o consumo dessa iguaria que é o caranguejo, a gente tem que respeitar o tempo da natureza para que esses animais eles acasarem, eles cresçam, daí a importância desses períodos. Além da importância econômica, os caranguejos são fundamentais nos ecossistemas em que são encontrados. Agora a gente muda de assunto para falar de Jesus no Litoral, que é um evento anual da Igreja Católica que acontece nas praias com uma missão evangelizadora. São Mateus presenciou dias de adoração e louvor a Deus. Amanda Maciel foi conferir. O Jesus no Litoral 2023 aconteceu na Ilha de Guriri entre os dias 8 a 14 de janeiro. Devido à pandemia, nos últimos anos, o evento estava em formato diferente do habitual, mas este ano ele retornou às praias, seguido da missão principal: espalhar o amor de Cristo.
Em 2020, como foi em janeiro, nós conseguimos fazer, aí depois veio a pandemia, nós ficamos retidos em casa. Em 2021 fizemos só online, rezando em casa por todo mundo. E o ano passado conseguimos fazer um ali de 3 dias. Mas esse ano conseguimos fazer a missão da semana inteira, como a gente faz, fomos no presídio, no CDP, rodamos nas casas. E está sendo assim, bom demais, tá aqui com os missionários, todo mundo recebendo muito bem a gente aqui em São Mateus. Estamos aqui, levando esse amor de Deus a todo mundo. Durante os dias da missão evangelizadora, os jovens se reuniram como missionários formados e realizaram diversas atividades e mutirões porta a porta. Missas, pregações, shows, entre outras, preencheram o coração de muitos jovens cristãos. Levados pelo amor a Jesus Cristo, os jovens se mantiveram fiéis em espalhar a palavra aos corações de todos pela ilha de Guriri. Jesus, Jesus te ama! Jesus te ama, meu irmão! Jesus te ama, te ama, te ama de todo o coração, meu. Importante, né, quando os jovens se envolvem nesses projetos que preservam vidas. Vamos mudar de assunto de novo para falar que a polícia prendeu suspeitos de caça ilegal. A Polícia Ambiental, em mais uma operação, conseguiu prender 2 homens que estavam cometendo crime de caça em reservas legais nas comunidades de São Miguel, Zona Rural de São Mateus, e Sayonara, em Conceição da Barra. Com os acusados, a polícia apreendeu armas, munições, animais abatidos e todo o material usado para caça ilegal. Os acusados foram encaminhados para a 18ª Delegacia de Polícia Civil. O comandante da 3ª Companhia da Polícia Militar Ambiental, capitão Fabrício, ele salienta que constitui um crime ambiental matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente. E ele ainda alerta que a posse irregular de armas de fogo, mesmo em ambientes rurais, configura crime federal, implicando aí ao infrator uma pena de 1 a 3 anos de detenção e multa. Agora, mudando de assunto, por vários dias os moradores de Barra Nova Norte passaram por dificuldades porque a principal estrada de acesso foi interditada por causa dos estragos causados pelas fortes chuvas aqui na região. O governo do estado, em parceria com o município, conseguiram aí resolver o problema na manhã dessa segunda-feira e restabelecer o tráfego de veículos para a alegria dos moradores e turistas que podem passar em segurança. Esses foram os nossos destaques de hoje. Voltamos ao estúdio em Linhares com você, Oséias. Um grande abraço e até amanhã. Obrigado, João, pelos seus destaques. E agora a gente vai para Cachoeiro conversar com a Pris Azeredo, que tem os detalhes sobre a morte de um jovem de 22 anos que foi assassinado em frente de casa. Olá, Pris. Olá, Oséias. Olá, pessoal de casa. Isso mesmo, o jovem de 22 anos foi assassinado em frente à sua residência no bairro Nova Esperança, em Piúma, em plena luz do dia. O barbeiro Alan Tavares Walker, de 22 anos, foi executado a tiros de pistola .45. O crime aconteceu na manhã desta segunda-feira, depois dele estacionar o carro na calçada próximo de sua residência e ser surpreendido pelo atirador, que efetuou vários disparos. Alan não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A polícia isolou a área próxima ao corpo e acionou a perícia. 7 cápsulas de pistola .45 foram contadas pela PM. Ainda não se sabe a motivação do crime. O pai, que também é barbeiro, disse aos agentes que o filho tinha saído do trabalho para levar o carro para consertar. O corpo do jovem de 22 anos foi periciado e encaminhado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro. Esse foi o segundo homicídio em Piúma nos primeiros 15 dias do ano. Quem tiver alguma informação sobre o crime, a polícia pede que ligue para 181, lembrando que não é preciso se identificar. O Estrela do Norte Futebol Clube comemorou 107 anos de história e, para celebrar a data, a diretoria, elenco, funcionários e torcedores participaram da celebração na Igreja Catedral de São Pedro, no centro.
Após a missa, no centro de treinamento do clube, no bairro BNH, o pastor Marcos Rocha fez uma oração e todos os presentes cantaram parabéns para o time mais tradicional do sul do estado. A comemoração contou com almoço especial, bolo e refrigerante. O Alvinegro tem treinado pesado, se preparando para o Capixabão 2023 e o primeiro desafio será contra o Serra nesta quinta-feira às 20h no Robertão. O time, que vem com muitas caras novas e algumas já conhecidas dos torcedores, espera entrar em campo mostrando que as novas contratações vieram mesmo para somar. Na pré-temporada, o Gigante do Sumaré empatou com o Cruzeiro de Itaoca, venceu o Porto Vitória e perdeu para a Desportiva Ferroviária. Vamos mudar de assunto, pois com a aproximação do ano letivo é hora da compra do material escolar e como é comum, os preços acabam tendo uma variação de um lugar para o outro. Por isso, o jeito é mesmo pesquisar. Muitas pessoas estão trocando as praias pelas papelarias para aproveitar e garantir as variedades do material escolar e com melhor preço. O pessoal esse ano está antecipando bastante, né? Aproveitando que tem uma galera para a praia. Quem está em Cachoeira está antecipando bastante para poder não pegar aquele tumulto no início das aulas em fevereiro. Para quem tirou um tempinho das férias para ir à papelaria, tem suas vantagens. Vantagem é que você encontra mais variedade de capas, os produtos do momento, coisa que muitas das vezes o consumidor que vem em fevereiro já não consegue encontrar mais, variedade. Esse foi o caso da estudante Inayara, que fez o seu dever de casa comparando os preços antes de finalizar as compras. Tem que pesquisar bastante, né? Porque essa parte de papelaria é bem atrativa, mas os preços aumentaram, então tem que olhar um pouquinho em um, olhar um pouquinho no outro e ver uma que agrada, né, os adolescentes, que é o mais difícil. Falta pouco tempo para a volta às aulas, mas muita gente já se antecipou para pegar variedades e os preços mais em conta. Agora, como conciliar a vontade dos pequenos sem extrapolar o orçamento? Não é fácil, né? Mas a gente tem que equilibrar, né? Algumas coisas a gente deixa ele escolher até para incentivar, né, a estudar, né, durante o ano, mas algumas coisas a gente tem que segurar. Mas até que ele é até bem bonzinho, assim, tem coisas que ele escolhe, ele entende, né? A questão de preço, a gente mostra uma coisa que é mais em conta, ele acaba aceitando. Mesmo assim, a mãe não escapou de fazer a vontade do filho. Tinha uma pasta elástica, né, que tinha uma que era bem mais barata, era R$3, e outra que era R$10, só por causa da cor diferente, o tom de cor diferente, e eu acabei aceitando, relevando e deixando ele levar. E mesmo com os reajustes de preço, com criatividade é possível encontrar material que agrada a todos os gostos. Teve um aumento considerado de 30% no material escolar, só que aqui nós estamos trocando, né, fazendo proporções para trocar. A gente comprou um materialzinho mais baratinho para poder as pessoas se adequar melhor. Oséias, pessoal de casa, eu fico por aqui. Amanhã eu volto com mais informações da região sul. Até lá. Obrigado, Pris, pelos seus destaques. Hora de saber como fechou o dia o mercado do café. O Arábica tipo 6 está sendo vendido a R$ 904. Arábica tipo 7, R$ 875. Conilon tipo 7, R$ 639. No próximo bloco, os destaques do esporte. É um instante só e estaremos de volta. De volta com o último bloco do Sim Notícias. Uma pesquisa está sendo realizada para identificar o perfil dos turistas que vêm ao Espírito Santo. A Secretaria de Turismo, por meio do Observatório do Turismo do Estado do Espírito Santo, está realizando a pesquisa de identificação do perfil do turista no verão 2023 em municípios de 5 regiões turísticas do estado. A pesquisa é realizada por uma equipe da empresa licitada Consulting Brasil, Consultoria Inteligência em Negócios, e monitorada em tempo real pelo Observatório. Para o secretário de Estado de Turismo, Everson Meirelles, conhecer o perfil
perfil dos turistas é importante para o planejamento de ações de infraestrutura, atendimento e divulgação de serviços, tanto pelo Estado e municípios, quanto para os empreendedores. O resultado da pesquisa deve ser divulgado na primeira quinzena de fevereiro, no site do Observatório do Turismo do Estado do Espírito Santo. Importante essa pesquisa para ajudar no planejamento de infraestrutura aqui no estado. Assim, os turistas poderão ser melhor acolhidos por aqui. Tem demanda da população aqui no Sim Notícias. Em Pontal do Ipiranga, moradores pedem que o balneário tenha um banco para atender a população local. Pagamentos, saques, transferências e investimentos. Ações cotidianas que são realizadas de forma simples em qualquer agência bancária na cidade. E aqui em Linhares são várias. Porém, quando visitamos os balneários, a realidade é bem diferente. A gente que vem para curtir, para sair, a gente tem que voltar para tentar sacar dinheiro, para tentar gastar aqui. A gente, hoje em dia é muito usado cartão, hoje em dia aí fica muito fora de mão para a gente. Se tivesse um banco aqui, facilitava a vida de todo mundo. A gente às vezes deixa até de vender, porque o cliente acaba tendo o dinheiro escasso, às vezes medo de manter o dinheiro em casa e ser assaltado, né? Então a utilização do cartão de crédito tem aumentado, né? Mas para nós comerciantes aqui é ruim, é melhor o dinheiro em si. Eu já precisei várias vezes e é complicado essa questão de você não ter uma condição de retirar um dinheiro se você precisar. E essa é a reclamação de moradores e também de comerciantes. Porque em Pontal do Ipiranga não tem uma agência bancária. Até mesmo moradores locais já ofereceram aluguel gratuito para quem quiser instalar uma agência aqui. O movimento não é somente no verão. A gente tem todos os finais de semana, por causa do asfalto hoje ser uma realidade para o Pontal do Ipiranga, né? Os turistas vêm, porque 70% das casas aqui é de turista. E ainda temos a questão de Degredo, bem uma comunidade bem próxima do Pontal, que todo mundo iria com certeza abrir uma conta nessa agência se algum banco um dia se interessar pelo Pontal. E ainda tem Barra Seca, que pertence a São Mateus, mas é muito próximo do Pontal. E olha que os moradores já fizeram um grande esforço para que alguma agência se instalasse por aqui. Nós encaminhamos 4 ofícios para 4 instituições e todas as 4 encaminharam a devolutiva que não tem demanda para o Pontal do Ipiranga. A pesquisa que eles fizeram é de moradores do Pontal do Ipiranga, só que eles esqueceram de Degredo, comunidade vizinha, Barra Seca, Agrovila, Uruçuquara. Então, demanda para isso nós temos. E enquanto o clamor não é atendido, moradores, turistas e comerciantes continuam se virando como podem. Uma vez que a gente precisa pagar algumas contas, precisa fazer saque, né? Mesmo com a facilidade hoje do Pix, a moeda ainda continua girando, né? O dinheiro ainda continua girando. Então, com certeza, tem muito turista que ainda chega aqui despreparado, sem cartão de crédito, né? Só com a questão de gastar o dinheiro mesmo na questão do débito ou na questão do próprio dinheiro em espécie. Altemar Félix vem aí com os destaques do esporte. Capixabão de Futebol 2023, Primeira Divisão. Já tem jogos antecipados da primeira rodada da competição. Confira aí comigo. A largada da competição nesta quinta-feira, Serra e Estrela. Dia 20 de janeiro, nesta sexta, Rio Branco da capital e Porto Vitória, a sensação das categorias de base. Infelizmente, não temos um representante de Linhares na primeira divisão, né? No ano passado, uma equipe com o nome da cidade jogou apenas para cumprir tabela na segunda divisão, né? Mantendo um time local, mas perdendo, que pena. Os jogadores que começam nas escolinhas e no futebol amador aqui de Linhares e região, precisam de horizonte, gente. A partir do nosso estado. Uma motivação a mais, né? Sair daqui direto para outro estado, realmente não é fácil. Obrigado, Altemar. O Sim Notícias fica por aqui. Você pode rever as nossas reportagens no nosso canal no YouTube ou nas nossas redes sociais. Boa noite para você de casa. TV Sim. Essa é da Terra. Uma ótima noite.